pendurou. Luciana, o que você queria ser quando crescesse, quando você era criança? Você Médica. nasceu... É mesmo? Queria ser médica. Qual é a sua lembrança mais antiga, assim, de você... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Eu morei nas Perdizes até os 9, 10 anos. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro. Eu tenho memórias muito cedo, assim. Eu me lembro... Eu com... Quantos anos? Acho que... Eu não sei exatamente, mas acho que eu tinha uns 3, 4. Você tem lembrança tão antiga assim? Eu tenho. Eu me lembro porque eu morei na casa da minha avó até os... Eu tinha 9 anos e eu me lembro que eu me apaixonei pelo vizinho. Aí eu subi No muro? No muro, caí, quebrei o braço. Óbvio, a minha cara isso, né? Aí eu fugia, eu me esquecia na Kombi lá no ônibusinho que me levava pro colégio. Sei. Eu me esquecia, que eu ficava viajando. Perdia o lugar onde era descer? O motorista também esquecia, né? Aí quando entrava e ele botava na garagem, eu falava, tio, e eu? Ele olhava e falava assim, gente... vou ter que levar a Luciana. Vou ter que levar lá de volta. Eu me lembro disso, eu me lembro que, não sei porquê, eu me lembro que tinha um buraco em algum muro na minha casa que eu ficava enfiando a mão e ia babar do outro lado. Eu falava assim, a mãozinha santa! Eu me lembro brincando com as bonecas. Que coisa acho louca. Que tinha 5 anos. Lembrança é uma coisa muito louca, né? Eu acho que tinha 5 anos. Eu ainda sonho, não sei se você... Eu ainda sonho com a casa onde eu morei quando era criança. Às vezes, do nada, assim. Não. É muito estranho. Eu não consigo me lembrar muito dos meus sonhos. É difícil, né? Eles escapam. Se você não anotar na hora... É um exercício, sabia? Tem que anotar na hora. De você o meu tentar terapeuta lembrar. fala, você tem que anotar na hora. Eu falei, mas... E tem fases da vida que você sonha mais, tem fases que você sonha menos. Né? Tem coisas que você faz que você não sonha nada, né? É verdade. Mas você pegou essa época de brincar na rua ainda, Perdizes? Como que era nessa época ainda? Então, eu era filha única, então eu não brincava muito na rua. Eu sempre fui um pouco solitária. Assim, eu nunca fui muito de muitos amigos, não sei porquê. Talvez eu era... Eu não sei, talvez um pouco diferente, grande demais, não sei. Não tinha muitos amigos. Você era muito maior que as suas... Sempre fui a maior de todas. Da idade. Mas por quê? Seus pais eram altos também? Não sei, não sei porque, acho que é... Não, você espichou logo, assim? Então, eu acho que não teve muito... Eu sempre fui grande, que eu tenho 1,81 m, então, tipo, a partir eu sempre cresci. Entendi. Aí eu não tinha muitas amigas, assim, eu era um pouco mais separada. É mesmo? Você ficava na sua... E aí eu acho que uma coisa que foi até ruim pra mim foi o seguinte, como eu estudei no colégio de freira, eu estudei aqui no Santa Marcelina até os 9 anos. Sim, já. Só que aí você começa a fazer amizade e tal, aí eu mudei pro Rio. Aí eu entrei no colégio, aí eu perdi todas as amizades. Exato. Aí depois eu peguei e mudei naquele colégio, aí perdi aquelas amizades. Aí mudei pro próximo colégio. Aí eu não, sabe, eu tenho muito assim inveja daquelas pessoas que têm 30 amigos. Eu falei, gente... Amigos da época do colégio, gente, né? Tem gente que eu conheço e fala assim, não, amigo toda semana, é casamento. Eu falei, eu não conheço ninguém. Não dava tempo, né, de criar vínculo. Então, aí eu era meio assim, sem vínculo. Minha mãe sempre falava isso, eu achava que era uma coisa ruim dela falar, mas hoje eu vejo que talvez eu tivesse... Aí eu me mudei pra Europa com 16 para 17 anos, aí que eu não fiz vínculo nenhum, porque eu fiquei fora há muito tempo. E ao voltar, aí eu voltei, aí eu meio que entrei na televisão, e aí fiquei famosa, e aí que eu me fechei um pouco mais. Aí logo em seguida, alguns anos, eu me casei, aí que eu não fiz mais amigos mesmo, porque eu trabalhava também de segunda a sexta. À noite, se você não pode ter se você não sai à noite, porque você conhece as pessoas, você tem que concretizar essa amizade, sair, manter, né? Você tem que encontrar. E eu trabalhava todas as noites, e eu tava com um filho pequeno, então eu não criei muitos laços assim. Você começou muito cedo a trabalhar, né? Sim. Você começa com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 13. Com 13 fazendo? O que tivesse para ganhar dinheiro, porque eu fazia... eu era modelo, né? Porque eu era grande, mas eu jogava vôlei também, então eu fazia feira. Eu sempre fui muito descolada, assim. Eu sempre fui modelo de partes. Engraçado, era a mão, a perna, a bunda, o cabelo, a cara. Sempre foi uma coisa muito... O que precisasse, eu tava querendo ganhar dinheiro, porque eu sempre gostei de... Eu nunca gostei de pedir as coisas, eu sempre gostei de ter as minhas coisas. Então eu resolvi que eu tinha que trabalhar, desde sempre. Então, mas você tinha esse sonho de ser modelo? Naquela época as meninas queriam ser modelo? Era aquela, ou não tinha ainda rolado? Porque teve uma época que com explosão de supermodels e tal, toda mulher queria ser modelo. Não tinha isso ainda? Então, ou já tinha? Eu, na realidade, não. Eu queria ser médica e... Aí quando eu comecei a ficar mais velha, que todo mundo... Porque eu não me achava bonita. Eu era muito comprida, como eu te falei. E sofria muito bullying no colégio e tal.
Quando eu fiz 16 anos, que aí eu reparei Bullying que... por ser alta? Não, por ser feia. Você não sabe. Com 13 anos, você não sabe. Só estão te xingando. Se é feia, se é alta, você só tá sendo xingada e... E aquilo você vai se retraindo cada vez mais, né? Sim. Ou você tinha uma defesa de xingar de volta, ou você ia ficando cada vez mais a sua? Assim, a minha mãe era famosa, então eu xingava a minha mãe. Então eu batia nos meninos. E eu era muito mais alta que tudo. Era... A Vera Gimenez era atriz. Então tinha aquela questão de... toda atriz é... Exato, tinha um preconceito absurdo. Atriz é vagabunda, né? Então... Já tinha isso? Tinha. Você era muito alta? Entendo. Então eu fui me fechando e basicamente foi isso, né? Aí quando eu entrei na puberdade, que eu acho que eu tava com 14 anos, aí eu acho que eu tive que me defender mais ainda dos homens, porque aí então os homens resolveram que eu era bonita. Que louco isso, né? De uma hora para outra virou a chave. Você não era mais a estranha e você era a bonita. Aí e você percebe isso pelo assédio. Eu percebo... Eu tenho... outro dia comentei, eu tenho uma cena bem clara. Eu tava indo pra academia, que minha mãe falou que eu tinha que fazer academia porque eu era muito alta, então não podia ser alta e desengonçada. Entendi. Então, eu me lembro que eu tava morando no Leme, eu já era um patinho meio, assim, um peixe fora d'água, porque eu era paulista, morava no Rio, eu andava de lacinho na cabeça, porque imagina, eu era criada pela minha avó. Claro. E aí eu mudei pro Rio de Janeiro, que é todo mundo super cool. Então foi um pouco de choque, as pessoas riam muito da minha cara. E eu me lembro eu indo pra academia com 12 anos, e eu me lembro um grupo de homens que assobiaram e me chamaram de tesão. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei, mãe, o que é isso? Que na ida eu escutei, na volta eu escutei e tá. Eles faziam um barulhinho assim, aí a minha Nunca mãe... tinha acontecido em São Paulo? Tinha 12 anos. Putz. Aí eu tava com uma calça, eu nunca me esqueço, eu tava com uma calça rosa que devia ser fininha, de lycra. E aí daquele dia eu comecei a me defender muito dos homens, assim. Você meio que entendeu que tinha mudado e eu meio que falei, tinha que me defender. E você tinha essa força de se defender logo no começo ou não? Eu sempre me defendi muito dos homens, sempre muito. Mas eu, assim, era uma situação bastante constrangedora a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa que sou bem contida, assim. Eu nunca fui para uma festa sem uma bolsa, sem um casaco, sem um shortinho de baixo. Eu sou bem reservada, porque eu tive que me defender desde muito cedo. Não é uma reclamação, é só uma constatação. Não, claro. Não. E para fazer os testes? Porque você tinha que fazer teste de modelo, você ia sozinha, ia com a mãe, ia alguém com você? Não, eu me mudei para Paris com 16 anos, chorando sozinha. Não, mas aqui no Brasil, então, você começa a fazer pequenos trabalhos, é isso? Aqui no Brasil eu não fiquei muito tempo, porque eu encontrei uma pessoa que é o Bob Zaguri, que era inclusive namorado da... como é que era? Da Brigitte Bardot na época. Era um senhor e ele ficou doido comigo. E ele perguntou se eu queria ir pra Paris. E eu, imagina... Mas te encontrou onde? Na rua? Uma amiga minha era atriz e ela tava fazendo um teste pra um filme francês. E eu tava sentada no Copacabana Palace esperando. Olha só. Aí ele passou por mim e falou, vem cá, você quer... Ele falava um pouco de português, você quer ir pra Paris? Eu falei, óbvio, tudo que eu queria era ir embora. Pra algum lugar. Sempre quis morar fora, sempre quis. É mesmo? Tinha esse... Eu só queria isso, queria conhecer o mundo. Eu sempre fui muito... Eu quero muito conhecer todos os lugares do mundo. Eu tenho isso na minha cabeça também. Adoro. São 160... Eu já vi um monte de países, já fui pra caramba. É mesmo? Muito. Você já contou quantos? Eu já contei O Showa falou ontem... O Marcos do Showa foi 115 países. 115 países. Eu acho que eu já fui pra muitos também. Eu devo ter ido uns 40, mas pra chegar em 115, cara, eu já fui pra muitos lugares. Isso não tem dinheiro que paga, né? Eu amo. Tem dinheiro, porque custa caro pra ir. Não, eu sei, mas eu tô falando assim... Não dá pra trocar isso por outra coisa, né? O dinheiro não paga. Eu adoro. O que você aprende, Você chega num lugar, um lugar totalmente diferente. Comida diferente, hábitos diferentes. Sim, as pessoas diferentes. É muito legal, assim, um lugar que você nunca viu andar, assim. Então você já tinha esse sonho de rodar o mundo. Sim. Aí aparece essa chance... Aí eu falei, eu quero ir. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, você tá louca, né? Imagina, eu cheguei em casa... Quantos anos? Eu tinha 15. Ela falou, você é louca. Aí quando eu fiz 16, eu comecei a levar ela à loucura. E ele era muito amigo do John Casablancas na época, que era o dono da Elite. Nem tinha Elite aqui. Ah, não? Aí eles mandaram uma foto minha pra lá. E Você já tinha book, essas coisas? Eu tinha tirado umas fotos, assim... Não era profissional ainda, essa coisa de book? Não era muito, assim, né? Só fazia book quem queria ser modelo. Como eu já tinha me pego pra fazer alguns trabalhos, eu já tinha trabalhos. Ah, tá. Já tinha feito alguns trabalhos pra Vogue, até pra ela. Ah, é? Eu já tinha. Aí a mulher lá, a head booker da Elite Paris, ficou apaixonada por mim e falou, pode mandar ela pra cá.
Aí eu convenci minha mãe e fui, com 16 anos. E, nossa... Mas você teve que ser emancipada, alguma coisa assim? Ou... Eu tive que ter uma organização, porque... Mas modelo é sempre assim. Minha mulher também, ela foi morar com 14 anos na China. Olha que doideira. Mas ela é mais isso. baixinha, né? Porque Por quê? Porque alta não pode, pra China nem pro Japão, não funciona. Ué? As roupas não É mesmo? Ah, por causa das roupas. Não cabe a roupa. Putz, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Ela né? é mais...